Olá, eu sou o professor Edmar Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Em tempo do retorno de doenças quase eliminadas, a vacinação se torna um tema muito importante para a saúde pública. Para conversarmos a respeito dessa realidade em Minas Gerais, conversamos hoje no ED Pesquisa com a professora doutora Fernanda Penido, da Escola de Enfermagem da UFMG, professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e que coordena o Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação da UFMG, e é especialista em epidemiologia e saúde pública. Fernanda, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, prazer nosso. E aí, para a gente começar, né, a gente está falando de vacinação e você coordena esse observatório de pesquisa sobre vacinação, né, e com um recorte muito específico em Minas Gerais, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco do panorama geral da cobertura vacinal em Minas Gerais. O que dentro das suas pesquisas te preocupa, né, em relação às doenças que eventualmente podem retornar, né, da necessidade da vacinação? Bom, o nosso Programa Nacional de Imunizações é referência mundial, né? Então, o nosso calendário é muito completo, mas infelizmente desde 2015, 2016, a gente tem vivenciado uma queda das nossas coberturas vacinais e essa queda se intensificou com a pandemia da Covid-19, né? Não só em Minas, mas também no Brasil. Então, felizmente, nós da universidade, junto com os serviços de saúde, apoiados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde e também pela OPAS, temos feito algumas iniciativas no sentido do resgate das nossas altas e homogêneas coberturas vacinais. Então, felizmente, desde 2021, a gente tem tido aqui em Minas Gerais uma retomada das nossas coberturas, com melhora, inclusive, da situação de classificação de risco dos municípios mineiros. Então, em 2021, a gente tinha quase 80% dos nossos municípios em área de alta e muito alta, né, chance de transmissão de doenças preveníveis por vacinas. Atualmente, a gente já tem um decréscimo dessas áreas, ou seja, felizmente a gente tem mais municípios que estão em áreas de menor transmissibilidade dessas doenças que são transmissíveis por vacinas. Mas ainda há muito, né, o que ser feito. E aí, né, esse desafio, né, é uma realidade, né, mas por outro lado, historicamente, o Brasil sempre foi referência, né. Sim. Na sua avaliação, o que mudou para que, né, esse cenário de referência, né, tivesse essa queda, que hoje a gente começa a retornar, né, para vacinação? Bom, essa queda das coberturas, ela é multifatorial, então eu não consigo te dizer uma causa em específico, mas uma delas é o fato, inclusive, do sucesso, do prestígio do nosso Programa Nacional de Imunizações. As pessoas perderam essa sensação de risco, porque essas doenças, né, que são transmissíveis por ação de vacinação, começaram a ficar controladas. Então, por exemplo, a gente há algum tempo não via e não vê enfermarias repletas de casos de sarampo. Então as pessoas começaram a ter uma falsa sensação de segurança. Mas para além disso, tem vários outros aspectos, por exemplo, a desinformação, fake news, então dificuldades de acesso aos serviços de saúde, dificuldade às vezes de confiança nos profissionais de saúde. Muitas vezes as pessoas também relacionam política ou ideologias à ciência, então essa queda é multifatorial e é por isso que a gente precisa então de várias estratégias para tentar reverter esse cenário. E aí, né, a partir disso que existe, né, na UFMG, você coordena o Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação, né. Como que o observatório atua para poder entender e monitorar especificamente aqui em Minas? Bom, esse, observatório que eu coordeno, ele é situado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Enfermagem, e ele é um observatório um pouco diferente, porque ele é composto por pesquisadores, por alunos, mas a nossa parceria é predominantemente com serviços. Então, sempre academia e serviço, unindo forças e saberes para o aumento das coberturas vacinais. Então, felizmente,
Graças a essa união, a gente pensa em metodologias consistentes para que os municípios criem estratégias de aumento de coberturas vacinais e, junto ao Estado, Secretaria de Estado de Saúde, ao Programa Nacional de Imunizações e à OPAS, a gente consegue monitorar indicadores para, obviamente, acompanhar as tendências de cobertura vacinal. E isso é interessante porque você atua diretamente com os municípios, né, o observatório com os municípios e a Secretaria de Saúde. Nesse programa que a gente pensa um pouco de pesquisa, né, como que a pesquisa ela pode, trazer essa colaboração, né, no sentido mais prático mesmo, né, que às vezes as pessoas pensam que em pesquisa fica todo mundo dentro do laboratório, né, fechado, mas ó, a pesquisa chega na ponta. Eu queria que você falasse um pouco, assim, com exemplos práticos mesmo, como que isso acontece nos municípios? Eu sempre digo que a ciência, que a universidade, ela precisa trabalhar, né, atendendo às demandas do serviço para que a gente tenha uma melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós da universidade trabalhamos junto a criar metodologias que, obviamente, os municípios façam, né, e apliquem com menos recurso, com menos gasto de tempo, e a gente monitora essas metodologias para avaliar sua eficácia. Para além disso, a gente instiga os municípios, né, junto obviamente aos serviços de saúde, a criarem seus planos de ação para aumento de coberturas vacinais que sejam consistentes. Outro ponto importante, né, do apoio dessa interlocução de academia e serviço é em termos de capacitação, né? Então, obviamente, a segurança para a execução das ações advém de capacitação. Então, a universidade também tem essa função muito importante de capacitar os profissionais que atuam ali nas salas de vacina e sempre monitorar e publicizar cientificamente. Eu sempre digo que não é publicado cientificamente se perde ao longo da história. Então, documentar essas estratégias, acompanhar essas avaliações de modo científico e com rigor metodológico, para além, né, de aspectos inerentes à formação, aos recursos humanos, é uma função importante da universidade. É. E aí é nessa lógica, né, porque, por exemplo, na região do Vale do Rio Doce, aqui em Governador Valadares, é esse contato mais direto, por exemplo, com a Univale para pensar a realidade local, né. Quais são os dados, o que que a gente pode saber, né, assim, que é público e a partir das pesquisas do observatório, sobre essa realidade da vacinação nessa região de Governador Valadares? Bom, nós temos, como eu disse, vários desafios, né? Então, por mais que a gente tenha melhorado o nosso cenário de cobertura vacinal, nós temos aí vários municípios, né, que não tiveram o alcance das metas de cobertura vacinal, mas estamos aí em contato direto com eles, apoiado pelos serviços de saúde para a reversão desse cenário. Um outro problema que a gente tem encontrado é o da hesitação vacinal, ou seja, às vezes a vacina está disponível, mas esses indivíduos não se vacinam ou não completam seus esquemas vacinais. A gente tem percebido, infelizmente, este fenômeno. Então, a gente tem atuado para pensar em soluções junto aos adolescentes, seus pais irresponsáveis e a comunidade escolar, que é uma grande parceira da saúde, para pensarmos juntos em estratégias e retomar, inclusive, o sentimento de confiança da população em relação aos profissionais de saúde. E esse termo que você usa, né, hesitação vacinal, ela é importante, né, para quem está nos assistindo em casa, né, às vezes não entende, por que que as pessoas ainda têm medo da vacina, né? Eu lembro que antigamente as pessoas tinham medo da vacina porque talvez ela ia doer, né, mas por outro lado todo mundo ia no famoso postinho de saúde e tomava todas as vacinas, os pais levavam, né, e completava a cartela. Hoje isso mudou, por que que as pessoas têm esse medo, né, essa hesitação em tomar a vacinação? Assim como a queda das coberturas vacinais, o fenômeno de hesitação também é multifatorial. A Organização Mundial de Saúde definiu alguns Cs importantes, né, para a hesitação vacinal. Dentre eles, a queda de confiança da população em relação aos profissionais ou em relação às vacinas, esse é um aspecto importante. A dificuldade de acesso, né, do indivíduo aos serviços de saúde por conta da vida agitada, às vezes salas de vacina que ficam ainda funcionantes em horários e dias restritos, mas principalmente a falta de percepção de risco.
Como eu já disse, as pessoas aí ficaram reféns do sucesso do nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, às vezes, elas desconhecem os riscos das doenças e por isso elas não se vacinam. Né. E é possível pensar também um outro motivo, talvez sejam as fake news, né. A gente infelizmente recentemente ouvia falando, né: "Vai tomar uma vacina, vai virar jacaré, tem um chip da besta na vacinação", e outras coisas são fake news, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, qual que é a importância, de desmistificar esses discursos que acabam atrapalhando, né, e que causa a hesitação vacinal. As pessoas ficam com medo achando que isso pode ser verdade. Sim, eu sempre, tento refletir, né, como podemos fazer com que a ciência chegue às pessoas, né, essa também é uma função da universidade. O que é produzido precisa alcançar a população, e a desinformação é um problema muito importante. As informações falsas sempre existiram, mas por conta da tecnologia elas aí são divulgadas muito rapidamente. Então o nosso conselho, né, é que os especialistas usem sua voz para fazer com que a ciência e a verdade, a evidência científica chegue até as pessoas, mas com um linguajar simples, com um linguajar acessível, né? É importante também o acolhimento, a escuta. A pessoa só vai ser compreendida nas suas demandas, nas suas dificuldades, se ela for ouvida, se ela for bem compreendida. E, de fato, ser verdadeiro e mostrar os riscos da não vacinação. Importante também que as pessoas aí busquem fontes confiáveis de informação, os sites oficiais, os profissionais da saúde, porque infelizmente há veículos que não são confiáveis e isso obviamente dificulta muito o trabalho de a ciência chegar até a pessoa. Isso é muito real, né, assim, para quem está nos assistindo, né, uma dona de casa que está lá com seus filhos, né, e que não tem isso completo, né, ela pode procurar algum serviço público para poder saber a realidade dela, dos seus filhos, do marido, sei lá, né, dos familiares. Como que é? Quem está nos assistindo fala assim: "Não, eu preciso resolver essa situação". Onde que essa pessoa procura? Onde que ela vai? É muito importante que ela tenha sua referência, principalmente em relação à atenção primária à saúde, né, que ela vá até o centro de saúde, busque o profissional de referência e também tem algumas dicas importantes para ela romper com esse ciclo de desinformação. Por exemplo, se ela recebe uma notícia no grupo familiar, poxa, cuidado ao retransmitir algo que não se há certeza. Cheque também outras fontes para ver se de fato essa notícia é verdadeira ou não. E procure o especialista, né? Nós da área da saúde, da educação, temos um papel primordial para romper com este movimento de desinformação. E você, né, Fernando, você tem uma experiência na área da saúde materno-infantil, né, e quando a gente fala de vacinação, a gente está falando desde o nascimento, né, até ao longo da vida, mas sobretudo no período da infância, que tem ali algumas vacinações que são específicas, né, e em razão de períodos com maior vulnerabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, do cuidado da vacinação, desde a gestação até, né, a primeira infância, esse período. O que que tem de especial nesse período da vida? Bom, a gestação é um momento muito oportuno, né, obviamente, de as mães interessarem-se e compreender a importância de vacinar os seus filhos, né. Então, o pré-natal é um momento de vínculo, de acolhimento entre o profissional e a gestante. E as vacinas da gestante garantem desfechos saudáveis para suas crianças. Então, uma mãe que ela é corresponsável, né, pela saúde de si e do seu filho, é muito importante, né. Para além disso, né, os cuidados com a criança, as crianças têm muitas vacinas no seu calendário. Então é muito importante que a família entenda a importância e que isso se prolongue para os outros ciclos de vida. Por exemplo, os adolescentes, nós temos aí uma dificuldade de adesão dos adolescentes e eles serão nossos futuros adultos. Então é importante que essa conscientização perpasse todos os âmbitos para que, de fato, a gente resgate o nosso cenário de altas e homogêneas coberturas vacinais. E aí, dentro dessa lógica, a gente pode pensar, né, e eu acho que é importante dar essa informação,
que todas essas vacinas, ou boa parte dessas vacinas são públicas, né, são gratuitas e oferecidas pelo serviço público, não é isso? Isso, essas vacinas, nosso calendário, né, de vacinação é muito completo e realmente o nosso Sistema Único de Saúde, né, não há palavras, né, do quão ele é maravilhoso e do quão essas vacinas são importantes. Eu falo que é inadmissível adoecer ou ter uma condição de saúde agradável por falta de vacinas, né, pelo desinteresse ou pela não corresponsabilização em relação à vacinação, que é o modo mais eficaz de prevenir várias das doenças. Isso, e é um direito, né, eu acho que é importante a gente trazer essa dimensão que é um direito, né, a população tem direito à vacinação, né, o Estado faz isso, né, como uma obrigação, né, no cuidado com a saúde, né, pública. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais, mães, para os estudantes de saúde que também estão, né, nos assistindo. Quais são as lições aí importantes que você, né, consegue perceber ao longo, né, das suas pesquisas na área da vacinação sobre a responsabilidade de manter o calendário vacinal em dia? Bom, eu vou te responder não como pesquisadora, não como professora, mas como mãe. Sou mãe de 2 crianças e eu digo que vacinar, ele perpassa a dimensão individual, né, é uma responsabilidade coletiva. Se você se vacina, você protege aos que estão ao seu redor. E é inadmissível óbito, perda de qualidade de vida por uma doença que poderia ser evitada. Então a nossa maior recomendação é: vacine-se, atualize não só a sua caderneta, mas também daqueles que estão ao seu redor e que você tanto ama, sua família. Essa é a nossa maior recomendação. Em caso de dúvidas, procure o profissional de saúde, porque certamente é ele quem vai te trazer evidências científicas, informações baseadas em evidências. E vamos romper assim o medo, né, da vacinação. Não precisamos ter medo, né, e temos que nos cuidar, né. Eu acho que essa é a grande lição. Fernanda, agradeço a sua presença na área de pesquisa, foi um Obrigada prazer. pelo convite. Obrigada. Ok. E também te convido, você que está nos assistindo, a assistir as demais edições do ED Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.